Então, primeiramente, que a paz de Cristo esteja sempre entre nós e vai ser um período muito bom estar em família, né? O bom Conseguiram. desses estudos, desses momentos, é que estamos em família. E quando estamos em família, nós ficamos bem à vontade para aprendermos juntos de Jesus. Então, o propósito desses nossos encontros serão 4 encontros, né? 4 quinta-feiras, se Deus assim permitir. Nós vamos estar falando sobre grupos de casa. Grupos casa não é uma novidade, nós vamos ver isso, que não é uma novidade. Que desde o início, né, da pregação do Evangelho, Jesus e os seus apóstolos, discípulos, utilizaram casa. E nós vamos olhar nas Escrituras que esta maneira de pregar o Evangelho, de divulgar as boas novas, não só atingia as pessoas, mas também edificava muito a igreja do Senhor. E nós ficamos impressionados de ver como a igreja crescia no primeiro século. Mas quando nós daqui a pouco vamos olhar o quanto eles utilizavam as casas e as pessoas ficavam impressionadas com aquele crescimento. Porque casa acaba sendo um sinônimo de acolhimento, não é verdade? De aconchego. Quem é que não quer ir para uma casa? Quem que não quer estar numa casa? Então, quando chamamos alguém, ó, vai em minha casa, normalmente as pessoas estão prontas a irem. É diferente de chamá-las para uma reunião da igreja, né? Até eles podem até ir, mas com mais dificuldade. Mas casa não. Casa, porque casa é um sinônimo de acolhimento mesmo, o de lar, né? De aconchego. Então nós gostamos desse ambiente, casa. É um ambiente familiar, gostoso, saudável. Então, esses 4 encontros, nós vamos estar falando sobre casa. Casa é um acróstico que está ali dizendo que C de comunhão, o A de amor, o S de serviço e o A de almas. Então, casa, comunhão, amor, serviço e almas. Olhando para isso, nós temos uma passagem lá em Josué, não vamos ler, que nós já conhecemos. Em Josué capítulo 24, versículo 15. Depois que ele falou: olha, vocês escolham a quem vocês vão servir, os deuses dos seus antepassados, os amorreus. Ele falou assim: eu e a minha casa, uma versão diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E depois o próprio Jesus, quando ele ia nas casas, nós vemos a multidão que estava ali envolto dele. Porque casa faz isso. Casa aproxima as pessoas. Então, nesses 4 encontros, nós estaremos focando em 4 princípios. Vamos pensar assim, 4 princípios que são, vamos falar sobre a importância dos grupos de casa. Nós vamos falar o que é um grupo pequeno. Vamos falar sobre a base bíblica para grupos pequenos e por que a evangelização nos lares é tão importante. O que eu vou falar, irmãos, eu defendo muito a questão de grupos nas casas, não menosprezando outras maneiras de evangelizar. Tem tantas outras maneiras também excelentes. Mas nós, aqui em Curitiba e outros lugares, nós utilizamos somente casa. Por quê? Porque nós descobrimos que para nós aqui, nós cremos que é uma ótima maneira de evangelizar, custo zero, né? Porque é só abrir o lar, custo zero, zero. Não tem que investir dinheiro nenhum. E uma boa maneira de treinar os irmãos à hospitalidade, treinar os irmãos a servir, a dar as lições, a receber visitantes. Nós temos aqui em Curitiba, eu estou falando Curitiba porque é onde eu estou, né? Eu não poderia falar de outro lugar, porque eu não estou lá, né? Mas aqui nós temos o presbitério, né, com os diáconos e evangelistas, todos eles, ou quase todos eles, oriundos dos grupos de casas. Todos eles. A maioria dos professores e professoras nossos da escola, aqui da escola dominical, homens e mulheres, nós temos professores, casais, que dão aula para o berçário.
de zero, acho que 0 a 1 anos. É, de 0 a 12 meses. Que são homens e mulheres. As escolas de aula de crianças é casais também, homens e mulheres. Um deles é a minha filha mais velha e o meu genro. São professores de uma das turmas. E onde eles aprenderam tudo isso? De onde eles aprenderam tudo isso? Essa questão de ensinar. Grupos de casa. Então, o grupo de casa, além dele ter um grande efeito na evangelização, ele também prepara, ele ensina irmãos a servir. Eu gostaria de começar com algo que aconteceu num grupo que eu e minha esposa Marilda fomos, iniciamos. Teve um casalzinho que tinha um filhinho e se converteram, tinha acabado de se converter, e eles vieram, os pais deles vieram do grupo de casa. E ele gostou muito dos grupos nas casas, e ele pediu que começasse no lar dele. Aí eu e a Marilda e esse casal. Aí falamos para ele, explicamos que é o grupo de casa, aí eles convidaram uma vizinha, e a vizinha tinha duas crianças, o vizinho da frente também acho que tinha mais 2 ou 3 crianças. Enfim, o grupo ficou quase que mais criança do que adulto. Acho que tinha é, 4 batizados, eu e a Marilda, e esse casal recém-batizado, e mais que 2 visitantes. Éramos em 6. E várias crianças. Mas só que nós não podíamos ter alguém dali para dar aula para as crianças, porque os grupos de casa, quando eles acontecem, e quando tem criança, sempre as crianças também têm aulas. E nós não tínhamos quem, porque só tinha a Marilda, e a Marilda não podia sair de junto com o grupo de adultos e ir para as crianças, porque ela precisava estar ali comigo, porque a maioria ali era recém-convertidos e visitantes, então ela precisava estar ali ajudando a abrir a Bíblia dos visitantes, estar apoiando, né, o grupo ali, então ela não podia ir para, para uma sala para dar aula para as crianças. E as crianças tinham aula no quarto. Aí um dos grupos ficou sabendo que nós tínhamos essa necessidade, um outro grupo ficou sabendo. E esse grupo entrou em contato comigo durante a semana, falou assim, Mauro, a nossa filha, a nossa filha e a amiguinha dela aqui do nosso grupo querem aí dar aula para as crianças. Aí eu pensei, a sua filhinha, aquela uma, a Gabi? Sim, a Gabi. Quantos anos mesmo a Gabi tem? 9 anos. 9 e 10 anos. Não, 9 e 8 anos. Pensei, não vai dar certo. Eu pensei comigo. Uma criança de 8 e 9 anos dar aula para as criancinhas, eu falei assim, não vai dar certo. Pensei comigo. Mas eles falaram tão empolgados que eu falei assim, bom, vou fazer o seguinte, tragam eles aí no próximo grupo nosso e vamos ver que eles acham. Aí depois eu fiquei sabendo que essas crianças também nasceram, os pais dela eram sempre foram do grupo de casa, praticamente elas nasceram num grupo de casa. Essas crianças, até a próxima semana, diz que eles foram na coordenação da, da igreja, que todo o material da escola dominical vem de lá. Para aula para as crianças, do grupo de casa vem de lá. Diz que eles pegaram a lição, diz que estudaram a lição que ia dar para as crianças, diz que até gravaram, pediram para os pais gravarem elas dando a aulinha entre as duas, de frente do espelho, e depois ficaram fazendo as correções. E eu fiquei sabendo isso depois. Aí no dia do nosso grupo, elas chegaram com a apostilinha, as pastinhas, a Bíblia, tudo bonitinha, e foram lá dar aula. Terminou a aula, as crianças, eles pediram para a gente, no encerramento, que as crianças tinham uma apresentação. Pensei, nossa, que será, né? Algo tá chique mesmo a coisa, né? Aí as crianças veio, elas trouxeram as crianças, pequenas, e eles tiveram um cântico, fizeram um cântico que eles tinham aprendido. Os pais ficaram tão impressionados de ver as suas crianças ali apresentando um cântico, que realmente eu, assim, aquela impressão que eu tinha que não ia dar certo, caiu por terra. Enfim, eles ficaram dando aula. Crianças de 8 e 9 anos. E essas crianças cresceram. Uma delas é casada. Casou este ano, a Gabi. Casou este ano. Ela começou dando aula com 8 anos. Hoje acho que ela tem 23 anos, uma coisa assim. 22, 23 anos. Casou este ano. O pai dela é um dos diáconos da igreja. Essa criança começou dando aula num grupo.
e ela faz parte da coordenação e da aula para crianças hoje e até para jovens. Onde começou o treinamento? Grupo de casa. Hum. O grupo de casa não é só uma maneira de evangelizar, mas é uma maneira que nós, aqui em Curitiba, utilizamos para treinar a igreja para a liderança. A maioria dos que estão servindo aqui no presbitério, diáconos, evangelistas, todos oriundos dos grupos de casas, todos envolvidos nos grupos de casas. Então, para nós tem sido uma bênção que não só temos batismo, todo mês nós temos batismo, fazer 2, 3 batismos, todo mês. Todos do grupo de casa, todos vêm de lá. Os treinamentos desses membros, talvez se vocês olharem os nossos cultos aos domingos, alguns jovens, temos jovenzinhos, acho que 2 jovens, que nasceram nos grupos, eles são os regentes, dirigentes de louvor, né? É eles que, muitos deles dirigem de vez em quando ceia e ofertas, e muito bem, muito bem. Onde eles aprenderam? Grupo de casa. Onde essas irmãs que dão aula, até para senhoras, aprenderam? Grupo de casa. Então, o que eu estou dizendo é que é uma boa maneira que Jesus utilizou de usar as casas. Nós não estamos criando nada novo, nada novo. Só estamos seguindo o que Jesus nos ensinou e os seus apóstolos. Então, o Grupo Casa não é nada novo. Já começou mais de 2000 anos atrás. Só estamos fazendo aquilo que foi dado início há muito tempo atrás. Então, bom, nós vamos estar tratando desses assuntos que, para nós, tem sido uma grande bênção e tem atingido muitas pessoas. E a igreja tem aprendido a ser hospitaleira. Alguns de vocês que já têm vindo aqui em Curitiba, o Sul tem uma certa fama, né, de pessoas mais distantes, né? Talvez até meio parecido com o clima, mas aqui vocês sabem que não é assim. Onde eles aprenderam essa outra cultura amorosa de hospedar, de servir as pessoas? Grupos de casa. Temos aquele evento que vários de vocês já estiveram aqui, que é o Congresso, né? 3 em 1, chega a ter em torno de 500 pessoas. Todo o trabalho, todo o trabalho, começando de recepção, limpeza, parte organização, ensino, alimentação, direção. Temos o congressinho, né, para as crianças. Tudo é feito pelos irmãos. Nada é terceirizado. Tudo é feito pela igreja. Onde eles aprenderam a servir? Grupos de casa. Tudo vindo do grupo de casa. É interessante, irmãos, como o grupo, além dele evangelizar, uma grande ferramenta de evangelização, ele é uma grande ferramenta de preparar irmãos, irmãs, jovens, crianças, adultos a servir. Tem um dos grupos que eu fiquei sabendo, acho que ano passado, tem um jovenzinho, acho que de 7 anos de idade, no grupo de casa todos têm funções. E esse jovenzinho de 7 anos também tem uma função, que é de recolher as cadeiras após o término do encontro, né? Colocar as cadeiras lá à disposição, e o ministério dele depois é recolher, recolher as cadeiras. Temos também um jovem aqui, né, que ele tem algumas necessidades especiais, e ele no grupo de casa, ele aprendeu a servir. E hoje ele já é um jovenzinho, acho que 19 anos, 18, 19 anos ele tem. E o ministério dele
é de ajudar a recolher a oferta. E ele tem necessidade especial. E onde ele aprendeu isso? Onde ele se desenvolveu? Grupos de casa. Todos os cultos que tem, ele tem esse ministério de levar, né, a caixinha para recolher as ofertas e depois levar de volta, guardar. Tudo isso ele começou fazendo, servindo, dentro da limitação dele no grupo de casa. Ele foi tão estimulado a fazer isso que já faz mais de anos que ele serve durante o culto, com suas necessidades especiais que ele tem. Onde aprendeu? Grupo de casa. O grupo de casa ele dá oportunidade para todos. Ele ensina todos a servir. Uma das grandes dificuldades nas igrejas é pessoas para servir. Normalmente é sempre os mesmos, a mesma meia dúzia que serve. E os outros só assistem. Se eu estiver falando alguma coisa demais, vocês me corrijam, tá ok? Vocês podem me corrigir. Mas no modo geral é assim. Poucos servem. Mas quando temos os grupos de casas, grupos pequenos, nós vamos ver isso em outros momentos, mais para frente, que cada um tem uma responsabilidade. E eles aprendem a servir. E quando chega no domingo, eles começam a procurar oportunidades para servir no culto, mesmo que não é o momento deles. Nós temos, acho que quase todas as congregações fazem isso, que nós, antes do intervalo, às vezes da aula para o culto, nós temos aquela reunião de homens, né? Para repassar, para ver se está tudo ok, né? Onde cada um vai servir. Os nossos encontros aqui em Curitiba, pelo menos uns cinco está sobrando sempre, porque eles querem, estão lá para servir. Se acontecer qualquer coisa, tem pelo menos cinco lá que foram para ajudar a servir. Eu sei que na escola dominical das crianças, a fila de espera, porque esses professores são dos grupos de casas, então eles estão na fila de espera para servir nas aulas dominicais. Eu não estou dizendo que nós somos melhores, eu quero que os irmãos entendam isso. Não estou falando nada disso. Estou apenas dizendo que o grupo de casa, ele dá a oportunidade de desenvolver a irmandade, a nossa família. Ele dá essa oportunidade. Não tem outro local para preparar esses irmãos. Não dá para ficar fazendo treinamento do prédio para irmãos, irmãs, jovens, servir. Nos grupos de casa, eles aprendem na prática. Aprendem a abrir suas casas, a hospitalidade, aprendem a receber outros, aprendem a convidar, a chamar seus amigos, vizinhos, colegas para as casas. Eu vou estar falando um pouco mais, mas depois eu vou abrir para conversarmos, tá bom, irmãos? Então, o propósito que temos, né, que vai ser durante esses encontros, é oferecer para nós condições de ver porque os grupos pequenos é uma excelente estratégia para desenvolver a comunhão, amor, serviço e almas para Cristo. Enquanto isso, novos líderes vão sendo formados para servir a igreja. Casa é um ambiente propício para o treinamento de novos líderes. Então, por meio dos grupos, as famílias são discipuladas, são amadurecidas e conduzidas a um papel de liderança bíblica na igreja. O objetivo dos grupos, grupo casa, é alcançar os membros da igreja. E o maior número de pessoas formados nas casas para encontrarem Jesus.
Casa foi um cenário muito, muito usado por Jesus e seus discípulos e pelas igrejas do Novo Testamento para evangelização. Muitas pessoas receberam Jesus e os discípulos em suas casas, e muitos foram convertidos ao evangelho em casa. Jesus até disse a Zaqueu, em Lucas 19, versículo 9: Hoje houve salvação nesta casa. Quando Jesus e seus apóstolos falam, mencionam, houve salvação nesta casa, ele não está dizendo só um. As casas antigamente eram compostas por vários membros. Não só membros, mas também aqueles que trabalhavam, que serviam nas casas, faziam parte dela. Alguns estimam que chegava a mais de 40 pessoas. Não é difícil lembrar, é só olharmos alguns de nós aqui, né, que tivemos a oportunidade de viver, né, o tempo mais antigo, né, como o Fábio, né, que é mais antigo, né, o Fábio lá de Petrópolis, né, que famílias, né, a casa sempre cheia, né, sempre cheia, casas grandes, né. Então, quando o evangelho chegava naquela casa, ele pegava todos ali. Então, quando Jesus fala salvação nessa casa, sabe, Caco, ele está dizendo, Caco, que pegou muitos. Não foi só o pai, só a mãe. Ele pegou as tios, tias, avós. Lembra as casas antigamente? Né? A Mancorina, né? Lembra Mancorina? As casas antigamente, como era cheio de gente, não era? As casas antigamente, as famílias eram assim, repletas de pessoas. Então, quando o evangelho chegava naquela casa, já começava uma congregação de 40 pessoas. Então, casa é este ambiente onde atinge muitas, muitas pessoas. Então, casa é um momento, é um local propício para a pregação. Então, o nosso propósito vai ser sempre esse, desses momentos juntos, de enfatizar os grupos pequenos como um meio muito eficaz para a evangelização. Então, nós vamos conceituar e mostrar como eles podem ser usados no cumprimento, né, da grande comissão. Tá? Nós vamos ver várias maneiras. Eu vou dar até exemplo de como formar um grupo. Uma das coisas que muitas vezes eu ouço é: ah, mas nós já fizemos grupos de casa. Eu até posso discordar um pouco. Talvez sim, mas eu acho que talvez não. Foi um grupo de comunhão? Foi um grupo de amor? Foi um grupo de serviço? Foi um grupo de almas? Ah, não, foi um grupo de estudo. Ah, então não foi casa. Porque casa é um grupo onde você vai ter comunhão, amor, serviço e almas. Isso é casa. Muitos, ah, não, nós tínhamos um grupo na minha casa. É, mas era um grupo de quê? É um grupo de estudo. Ou era um grupo, às vezes, só de comunhão. Muitas vezes só de estudo. Casa não é um grupo de estudo. É um grupo de comunhão, amor, serviço e almas. O grupo casa, ele tem que estar baseado nesses quatro pilares. Quatro pilares: comunhão, amor, serviço e alma. Senão não é grupo casa. Senão é um grupo de reunião de quarta-feira, de terça-feira, de quinta-feira. Nós estamos falando de um ministério onde envolve comunhão, amor, serviço e almas. Isso é casa. É diferente de um grupo de estudo. Um grupo de estudo só tem um professor que fala e poucos participam. Casa, nós vamos ver que a dinâmica é totalmente diferente. E o que envolve casa é muito diferente. O contexto que está por trás de casa é outro. É totalmente oposto disso que muitas vezes nós pensamos que é. Não é um grupo de estudo. No grupo casa, vou adiantar um pouco, não é um grupo onde se fala de doutrina, onde se fala sobre igreja. Grupo casa é um grupo que está baseado nesses quatro pilares: comunhão, amor, serviço e almas. Onde nós vamos apresentar sempre Jesus, de uma maneira que nós podemos sair dali e aplicarmos o que Jesus nos ensinou amanhã. Por exemplo,
uma lição que, uma lição sobre perdão. Nós vamos aprender de Jesus o que Jesus ensina, nos ensina sobre perdoar, para termos uma vida melhor, para vivermos melhor nesse mundo. E Jesus vai nos dar princípio. Nós vamos conversar no grupo, naqueles momentos de reunião, nós vamos conversar sobre isso, vamos trocar ideias, nós vamos ver, quem quiser abrir sua vida, dar um testemunho, e fica à vontade em dar, e nós conversamos sempre em torno da Bíblia. Nunca saímos fora do assunto. E aí nós aprendemos o que Jesus quer de nós quando ele fala sobre o ato de perdoar. Aí nós saímos dali sabendo o que eu devo fazer quando de repente aquela situação que eu deixei em casa, aquela situação que eu deixei lá no meu trabalho, ruim com meus amigos, agora eu sei o que fazer e eu vou aplicar, porque Jesus me ensinou em casa como fazer. Coisas dessa natureza. Como vencer a preocupação, né? Como controlar a ira. Essas coisas que Jesus ensina é que nós vamos estar aprendendo nesses grupos e praticando. São coisas práticas, coisas do dia a dia. Não tem nada de doutrina, nada de igreja, nada, nada, nada. É ensinos práticos de Jesus. Como eu viver uma vida segundo o que Jesus me ensina. A praticidade. Isso é casa. E nós, no grupo, nós conversamos. Muitas vezes ficamos num versículo, mas nós olhamos para aquele versículo e extraímos toda a mensagem de Deus para a minha vida. Sempre é para a minha vida. O que Jesus está dizendo para mim? O que Jesus está me ensinando? Esse é o grupo de casa e nós conversamos sobre isso, sobre esse Jesus, sobre esse ensino dele para a minha vida. Então, assim vai ser casa. Casa é muito mais profundo do que simplesmente uma aula. É uma experiência do coração, onde eu vou deixar Jesus tocar no meu coração, enquanto os envolvidos no grupo estão aprendendo a ter comunhão, a ter amor, a servir e a trazer almas para Cristo, para este ambiente. Esta é a casa. Eu vou abrir um pouco a conversa, porque só eu, senão só eu falo, senão eu abro o meu abridor e vou falando. Mas se vocês quiserem, até então, eu sei que muitas coisas nós vamos ver nesses 4 encontros. Eu tenho muita informação. Aí outra coisa, depois que terminarmos, eu vou enviar toda essa informação que eu estou falando para vocês, né, em PDF, eu vou enviar para vocês. Então vocês terão toda essa informação. Tudo isso que eu estou falando, vocês terão, tá bom? Em mãos. Talvez nem tudo, porque alguns, né, é mais experiências, mas o conteúdo em si vocês terão. Então fiquem tranquilos que vocês vão ter tudo isto, toda essa informação. Mas até então, alguma pergunta, irmãos? Algo que vocês queriam saber, perguntar? Até então, eu sei que temos muita coisa para ver, mas vocês querem Mauro, falar algo? Sim, cara. Mauro, existe, acredito que vocês têm, porque pelo menos entra no site, existe material já pronto sobre assuntos em que a gente pode tratar nesses grupos, correto? Sim, Caco. Nós temos pelo menos material, pelo menos para uns 8 anos, cara. Pelo menos 8 anos temos material aqui. Bom, porque muitas congregações usam, né, utilizam, né? Muitas congregações, né? Utilizam o nosso material, né? Então, a gente já deixa disponível. E outros que não estão no site também, que nós temos, né? Que não ficamos atualizando muito, mas está sempre sendo produzido. Mas nós temos pelo menos por uns 8 anos direto de estudo nós temos para os grupos de Sim, casa. É, temos todo o material, cara. E então, cara, então sobre isso, né, cara, também esse material que temos, lembra, ele não é estudo, né? Ele é uma maneira de nós olharmos o que Jesus nos ensina sobre o dia a dia nosso e aprendemos de Jesus o dia a dia para aplicarmos na nossa vida. Coisas práticas que vão nos ajudar nessa jornada de discípulo de Jesus. Mauro, esse material ele tá no site?
Temos no site e também mais outros que não estão no site, mas tem no site lá. Alguém de vocês aqui já viu o material do site lá? Alguém que está aqui na tela já tem usado? Fábio? O Fábio já tem usado. Você pegou, tem um bom material lá? Quanto tem, Fábio? Porque eu não sou eu que alimento lá. Você sabe quanto tem lá, Fábio, mais ou menos? Você Não, tem ideia? bastante. Eu já Hã? usei alguns, e ainda tem, eu já usei alguns e ainda tem muita coisa para usar. Aham. Qual que é o site? Manda para nós aqui de Três Lagoas, por favor. Sim. Ô, Fábio, você pode pôr depois no grupo lá o site, Fábio? Tá, o Fábio coloca no site da Sim, igreja lá. Mauro. Coloco sim. Tá, Muito obrigado, obrigado. Fábio. Nada, irmão. O interessante, o Mauro, eu tenho usado também o material de vocês lá, até mesmo como base para fazer estudos um pouco mais aprofundados, não no sentido do grupo casa. Sim, Mas o formato do modelo de vocês, ele é um formato facilitado para uhum, bate-papo, para ser isso, compartilhado, para que todos tenham oportunidade de poder falar, né? E tanto é que isso, você pode verificar, quem abrir depois, pode verificar isso, que ele já vem todo produzido. Ele uhum, parece o esqueleto de um estudo. Então, ele não tem tudo escrito, ele tem a ideia, né, do que precisa ser tratado. E aí, então, é claro, quem for estar à frente precisa ter um pouco de conhecimento para poder abordar tudo isso. Mas o interessante é que ele é muito prático para ser usado em grupos de bate-papo mesmo. isso. E ele é todo com perguntas, né? Cara, Sim, ele vai fazendo perguntas. Então ele vai estimulando a sim, conversa. É para estimular a conversa mesmo, para falarmos. Né? Olha, ele diz assim, um exemplo. Ah, Jesus falou que devemos, um exemplo, perdoar. Aí depois tem, o versículo tal. Por que você acha que devemos perdoar? Um exemplo. Aí conversamos sobre o porquê devemos. E aí conversamos, aprofundamos. Então é um estudo direcionado a si mesmo, cara, com sim, perguntas, né? sim, E que nos ajuda a desenvolvermos uma boa conversa, a abrir o coração. Né? Então o grupo é isso, casa é isso, né? É bem isso mesmo. Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa, irmãos, antes de eu avançar um pouquinho mais? Se não, irmãos, vamos ver um pouquinho sobre a importância dos grupos de casa. Vamos lá em Atos capítulo 5, versículo 42. Se alguém tiver um irmão ou uma irmã também, quiser fazer essa leitura, Atos 5, 42, passagem conhecida, mas vamos começar com essa passagem. Quem tiver, pode abrir o microfone e fazer a leitura. Atos 5, 42. Eu vou sempre pedir para um de vocês irem fazendo a leitura, né? Ou alguns, né? Atos 5, capítulo 5, versículo 42. Um texto muito conhecido. Mas olha lá, casa. Atos 5, 42. E Quem todos, tiver, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. obrigado, Ferreira. Olha só, todos os dias estavam no templo e também nas casas. Estavam nas casas. Aquilo que eu disse, grupo casa não é novidade, não é um método aí que o homem criou. Não, Jesus que começou. É Jesus que começou. Jesus que fazia nas casas. Não foi nenhum homem que trouxe esse modelo. Nada disso. Por este verso, percebemos que a igreja tinha dois hábitos com relação às reuniões: no templo e nas casas. Vamos trazer para nós hoje. Aos domingos, no prédio e nas casas. Esse era o modelo: templo e casa. Nos domingos, nós vamos todos para o prédio, para o culto. Todos. As casas, os grupos de casa, todos em massa, vão para lá para celebrar juntos, para adorar a Deus juntos. Nada substitui o domingo, mas durante a semana nós estamos nas casas.
Ok? Então, grupo casa também, ele não vem para substituir o culto. Nada substitui o culto. Ah, eu já fui no grupo casa, então não preciso de um domingo. Não, 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 não. Culto, culto e casas. Culto, adoração a Deus, edificação, edificar os irmãos. Eu vou no culto para adorar a Deus, para edificar meus irmãos. E eu vou na casa para ter comunhão, amor, serviço e almas. Culto e casa. Todos os dias no templo e de casa em casa. A importância dos grupos de casa é muito importante entendermos que as reuniões no prédio, de novo, não substitui as reuniões nas casas e nem tampouco as reuniões nas casas substitui as reuniões no prédio. Ambas têm sua importância específica para o nosso desenvolvimento. Jesus utilizou-se de um grupo reduzido de discípulos para passar os seus ensinamentos sobre o seu reino. E ele tinha um grupo pequeno. Neste grupo havia muito ensino. Marcos 9:31. Então, não vamos ler, tá ok? Mas eu vou só citando, porque depois vocês vão ter esse. Quando eu achar necessário, eu peço para vocês lerem. Havia também oração, Lucas 9:28. Havia muito louvor, Mateus 26, versos 30. Havia muito evangelismo, Mateus 10:5. A igreja, após a ida de Jesus aos céus, continuou suas reuniões em casas. Veja, vamos lá ver algumas outras passagens, irmãos, agora. Lá em Atos, agora. Atos 2, versículo 2. Quem puder ler para nós? Atos 2, 2. Agora eu vou pedir para. Vamos fazer algumas leituras agora, tá bom? Então, quem tiver, pode abrir, por favor. Atos 2, 2. O Sérgio. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando Jesus subiu ao céu, onde eles estavam? Casa. As casas. Agora, Atos 2, 46. Atos 2, 46. Quem tiver, pode ler. Atos 2. Vamos ficar umas passagens em Atos agora. 2, 46. É só abrir. Sim, Fábio. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Casa novamente. Casa. Atos 5, 42. Atos 5, 42. Quem tiver, é só abrir seu microfone e fazer a leitura. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Obrigado, Simoni. Casa em casa. Atos 12, 12. Atos 12, 12. Posso ler, tá me ouvindo? Pode ler. Atos 12, 12. Pode ler sim, Madu. Considerando ele a sua situação, resolver ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aham. Na casa? Obrigado, Madu. Olha só, na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja, os irmãos reunidos lá, na casa. Tem muito mais passagem, mas vamos parar por essas. Então, essas passagens, tem muitas outras, Filemão, Colossenses, em Coríntios e em tantas outras passagens. Veja a importância dos grupos de casa. Por que nas casas? Porque havia um crescimento qualitativo. Ali aprofundava os relacionamentos. Havia uma participação.
eles desenvolviam uma maturidade, eles cresciam nesse relacionamento, eles realmente se desenvolviam. Na casa, aqueles exemplos que eu dei, de jovenzinhas que começaram dando aula lá, hoje são casadas, professoras. Alguns que começaram naqueles grupos, hoje são diáconos. Alguns que começaram naqueles grupos, hoje fazem parte do presbitério. Olha só como o grupo casa, ele desenvolve as pessoas. Enquanto está evangelizando, estão fazendo líderes, homens e mulheres, para servir o reino do Senhor. E também havia crescimento quantitativo, né? E acrescentava o número de membros congregados. Grupos familiares e ministérios eram formados por causa do grande número de pessoas. Temos um bairro aqui em Curitiba, um bairro que se chama Sítio Cercado, não sei se alguém de vocês conhecem lá, mas nesse bairro, no quarteirão de 100 metros, houve 5 grupos de casa, no mesmo quarteirão. 5 grupos, todos lotados. Aí foi decidido fazer no mesmo dia todos os grupos, para que nenhum fosse no outro, porque todos os grupos já estavam cheios. Hoje, se eu não me engano, acho que tem 3 grupos. Deixa eu ver, deixa eu contar. É, acho que tem 3 grupos hoje, nesse quarteirão. 3 grupos, que outros já foram para outros lugares. 100 metros. Hoje tem 3 grupos. Por quê? Porque todos querem ir para uma casa. Irmãos, as pessoas sentem necessidades hoje de estar numa casa. Ninguém vai mais na casa do outro. Ninguém frequenta mais, a não ser os familiares, né? Mas questão de amigos. Lembra antigamente? A vizinha, às vezes a gente chegava em casa, criança brincando, chegava em casa, tinha as visitas. As comadres estavam lá, os compadres estavam lá. Não se tem mais isso. Mas todos hoje querem casa. Casa é um sinônimo de aconchego, de acolhimento. Casa é uma coisa boa, irmãos. Muitas vezes nós fazemos uma viagem, às vezes fazemos uma viagem longa, durante, sei lá, algum período, né? Ficamos fora. Mas, com o passar dos dias, o que nós queremos, irmãos? Nós queremos voltar para casa? E às vezes estamos num local muito bom, agradável, né? Do sonho, o lugar do nosso sonho. Eu queria tanto, sonhei estar naquele lugar, ir para aquele lugar. Mas vai passando uns dias, o que nós queremos? Casa, não é mesmo? Queremos casa. O ser humano precisa de casa. Então eles vêm para casa. Quando são convidados para um grupo, casa, eles vão. Porque às vezes eles não têm outro lugar que possa acolhê-los. Às vezes eles não têm familiares mais por perto. Às vezes não têm amigos. E o ser humano necessita de uma casa, de um lar, para acolhê-lo. E quando abrimos a nossa casa e convidamos eles, eles vêm. Porque todos querem estar numa casa. Ou eu estou falando demais aqui, irmãos? Quem é que não quer estar numa casa? Num lar? No aconchego de um lar? Quem não quer? Até o curitibano quer. Até o curitibano. É doido por casa. Eles não conseguem viver sem casa mais. Porque eles aprenderam o quanto é bom estar em casa. Tá um frio, mas eles estão lá no grupo de casa.
E tem o chimarrão, sabe? Alguns lá tem o chimarrão, que vai circulando na roda lá, né? É a casa. Uhum. É um ambiente casa. 100 metros. Hoje, 3 grupos. 100 metros. Um quarteirão. Certinho. Eu não sei contar, mas pelo menos 10 ou 12 famílias, casas ali, são convertidos a Jesus. Irmãos em Cristo. 100 metros. Você não consegue ir naquela rua e fazer uma visita rápida, porque eles vão vendo você ali numa casa. Eles vão chamando você para ir na outra. Então você tem que passar pelo menos meio-dia ali, de tantas casas que tem. E começou com uma só. Um só grupo, com um casal. E hoje, quantas famílias? E está se formando, está construindo um prédio para uma congregação, que já vai começar lá com mais de 50 membros, neste bairro. Tudo começou com um casal que começou a estudar e formou o grupo lá. E hoje, uma congregação está se construindo um prédio lá para 50 irmãos que estão morando ali, residem ali. Casa, irmão. Quem não quer ir para uma casa? Todos necessitam de casa. E sabe o que mais, irmãos? Há também no grupo casa, além do crescimento que há, como eu falei, um crescimento qualitativo, né? Que eles aprofundam no relacionamento, crescem em maturidade, crescimento quantitativo, muitos são acrescentados lá, almas são salvas, famílias são salvas, há um crescimento orgânico. O que é isso? Ali desenvolve estruturas. Os discípulos aprendem a exercer seus dons e usar seus talentos para a glória de Deus, o que irá permitir o crescimento quantitativo e qualitativo. É nos grupos de casa que as pessoas aprendem que elas podem ser hospitaleiras, que elas aprendem que precisam visitar as pessoas, os perdidos, que os jovens aprendem que eles podem convidar os seus amiguinhos de escola, que tem uma aula bíblica para eles lá, que os jovens aprendem a servir também, como aquela criança, de ajudar a guardar as cadeiras. Estão desenvolvendo seus dons, seus talentos. Estão aprendendo a servir, não a ser servido, mas a servir como Jesus. Onde eles aprendem? Grupos de casa. É um grupo pequeno, vou falar sobre isso. Um grupo de no máximo 8 pessoas, no máximo. Um grupinho pequeno, que de repente começou só o casal e chamou um amigo, que convidou outro amigo, e o amigo convidou um outro amigo, um parente, e quando vê, está um grupo grande. Todos estão servindo. Cada um servindo com seu dom, com o talento que Deus deu a ele. É a oportunidade que nós temos que dar aos nossos irmãos, à igreja, para servir na prática. E onde isso vai acontecer? Não é no domingo. Não é numa quarta-feira de reunião. Não estou menosprezando os outros modelos. Meu propósito é falar grupo de casa. No grupo de casa, todos servem. Se tem 4 ali envolvidos, 4 são envolvidos a servir. Se tem uma reunião de estudo na quarta-feira, só um, só o professor. Os outros só entra, senta, sai e vão embora. Mas no grupo casa, todos são envolvidos. Nós vamos ver, cada um tem uma função. Nós vamos falar mais para frente das funções, tá ok? Que um é de liderar, né, a lição, outro de auxiliar na lição. Às vezes é uma irmã que vai cuidar da lista de oração, que é de suma importância.
uma outra irmã que de repente vai cuidar, né, ali do cafezinho, do chazinho que vai ter com bolacha depois, vai cuidar da escala, vai cuidar, envolver todos. De repente, se tem criança, ó, alguma irmã que vai ficar responsável de organizar a salinha de aula para as crianças, onde os homens também, alguns deles podem também começar a dar aula para as crianças. Como eu falei, nós temos homens no berçário, juntamente com a esposa, que dão aula no berçário, de 0 a 12 meses. Homens. Onde eles aprenderam isso? Grupos de casa. Né? Como mencionei, a minha filha mais velha, casada, ela e o marido dão aula para os adolescentes. E onde eles aprenderam isso? Grupo de casa. Grupo de casa é uma oportunidade de ajudar a igreja a servir. Outros, outras obras, muitas vezes, é só um que dá aula, só um que ensina. E os outros só vão no culto. Não, nós não podemos mais usar essa metodologia. Temos que usar o que Jesus podemos até fazer, mas vamos utilizar o que Jesus tem nos ensinado. Jesus deu um modelo para nós. Jesus já mostrou para nós que isso funcionou no primeiro século. Por que não vamos utilizar agora? Só que tem que ser de uma forma muito bem feita. É o que nós vamos estar tratando. Muito bem organizada, porque Jesus era muito organizado. Nós vamos ver isso também no decorrer. Nós vamos ver tudo isso. Mas pense, irmãos, que é uma grande oportunidade o grupo Casa de ajudar pessoas, não só a conhecer Jesus, mas ajudar irmãos a se desenvolverem através da comunhão. Porque casa, como falei, comunhão, aproxima as pessoas. A oportunidade para um conhecimento mais íntimo, né? Quando estamos em comunhão, nós temos um conhecimento mais íntimo com os nossos irmãos. É diferente, irmãos, do que no domingo, só no domingo. No domingo, ainda mais quando uma congregação maior, ninguém tem tempo para conversar, para saber a fundo o que está acontecendo na vida daquela irmã, daquele irmão. É só, oh, irmão, bom dia, oh, como é que está? Tá. Tchau. Só no próximo domingo. Grupo casa, não. Aquele grupo pequeno, você sabe das lutas que eu estou passando, que a irmã, que o irmão está passando. Nós oramos juntos. Nós trocamos experiência, nós buscamos respostas. Nós apoiamos um ao outro. Só se dependermos só do domingo, como é que nós vamos manter comunhão? Então, o grupo de casa ele aproxima as pessoas. Há oportunidade de conhecimento mais íntimo. Nascem laços de amizade mais forte, uma comunhão mais forte. Com o grupo de casa, abre-se a possibilidade de cumprirmos mandamentos que nos ensinam a responsabilidade de um para com o outro. E nos leva ao retorno do hábito de irmos à casa uns dos outros. Os irmãos e vizinhos passam a se visitar, ainda que seja nas reuniões. Agora, quanto à comunhão, os grupos de casa são inegáveis. É essencial. Não tem coisa melhor, irmãos, do que termos esses momentos em casa, onde a nossa comunhão é muito mais aprofundada. Ali, num grupo pequeno, nós abrimos o nosso coração. Se eu estou, por exemplo, desempregado, eu posso falar ali no grupo, olha, orem por mim. Minha situação não está fácil, estou desempregado. Né? E os irmãos vão, olha, vamos buscar então ajudar de alguma forma. Mas no culto, como é que, no nosso caso aqui em Curitiba, se dependesse só do culto, imagine uma congregação maior, como é que a gente vai estar sabendo? Como é que o irmão vai se abrir num grupo grande? Não se abre. Agora, num grupo pequeno, nós nos abrimos, nós falamos, nós pedimos socorro e nós estamos juntos. Olha como o grupo pequeno é essencial para a vida do cristão. Enquanto isso, almas estão vindo. Que esses visitantes que chegam, eles encontram ali um ambiente onde eles podem falar abertamente.
sem crítica, porque ele sabe que ali tem pessoas que amam, que querem servi-los, que querem abraçá-los. Comunhão. Também, irmãos, não podemos esquecer que nos grupos de casa é um grande momento de olharmos face a face nos irmãos, olhar nos seus olhos e ver as suas necessidades e fazermos um pastoreamento individual, cuidar deles individualmente e ensiná-los naquilo que eles mais necessitam. Grupo de casa. Enquanto os visitantes estão vindo, eles são acolhidos. Há possibilidade da igreja tornar-se conhecida. Afinal, temos um círculo de pessoas estudando a Bíblia conosco. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, irão à reunião da igreja. E muitas vezes, eles vão e não saem mais. Sabe por que eles vão e não saem mais? Porque já tem um grupo, já tem amizades do grupo de casa. Já é comprovado, irmãos, que as pessoas ficam na igreja. Eu vou falar, mas não quero que vocês pensem que eu estou negando a outra parte. Muitas vezes o que segura as pessoas não é o ensino. Não é o ensino, é relacionamentos. Não sei você, eu fui em relacionamento. Eu fui convidado para um futebol. A igreja em Bauru já tem um futebol, depois um almoço de confraternização. E eu fui convidado para o futebol. E eu fui. E depois do futebol teve um almoço. E no almoço eu fui tão amado, que estou até hoje. Isso foi em 1978. Eu estou até hoje. Não foi o ensino que me atraiu. Foi o amor que me segurou até hoje. Não sei você, mas eu não fui o ensino. Eu fui aprender depois. Porque primeiro eu vi o ensino do amor em ação. O grupo de casa faz isso, irmãos. As pessoas chegam lá e vê o amor em ação. Eles vê pessoas com comunhão, pessoas amando, pessoas servindo e pessoas preocupadas com almas. E eles ficam. Quem não quer ser amado? Eu não sei você, mas o que me trouxe para Jesus foi o amor que eu vi. Eu não vi ensino, não teve ensino nenhum naqueles momentos. Só teve um ensino do amor em ação. E aquilo fez com que eu ficasse até hoje. Desde 1978. Até hoje eu estou. Não foi o ensino. O ensino veio depois. Primeiro veio a comunhão. Casa, comunhão, amor, serviço e almas. Não sei você, mas eu creio que muito de nós aqui, o que nos trouxe para Jesus foi aquele momento que alguém nos amou e depois estudou conosco. Pelo menos alguns daqui eu sei que foi assim. O juvenil eu sei que foi um deles. Que ele foi através do amor. Pessoas que amaram ele, lá em Presidente Prudente, conheço muito bem a história dele, né? Nem lembro mais o ano, juvenil. Já faz tanto tempo que eu nem lembro mais o ano, mas foi através do amor. Eu lembro muito bem as pessoas que amaram ele, que serviram ele. E aí ele veio e começou a estudar a Bíblia. Né, juvenil? Isso aconteceu com ele lá em Presidente Prudente. E eu creio que foi assim com muitos de nós. Mas abrir para a nossa conversa, irmãos, antes de nós encerrarmos por hoje. Hoje é uma introdução, olhando um pouco mais, e nos próximos 3 encontros nós vamos explorar maneiras, nós vamos ver como funciona um grupo de casa na prática. Talvez talvez até faça um grupo de casa aqui, com alguns de nós. Talvez até monte um grupo de casa aqui.
para nós vermos como é um funcionamento de um grupo, na prática. Nós vamos ver que não é ninguém ensinando. Não tem ninguém que ensina, quem ensina é Jesus. Só tem alguém que facilita a conversa, né? Mas alguma pergunta, irmãos, comentários? Até Mau- então, pode abrir o Mauro, microfone. Sim, cara. Mauro, eu posso mostrar, compartilhar a tela aqui minha, Sim, cara. mostrando uma parte do material que vocês têm que está lá no site, só para eles verem o modelo, né, que tem. Quer Sim, ver, ó? cara. Pode sim, cara. Com certeza. Isso é bom. Aí nós vamos pegar uma dessas lições, de repente, Caco, e vamos fazer lá nos últimos encontros, de repente vamos fazer nos últimos encontros um, um bate-papo, né? Um grupo, né? Entre nós aqui. De repente Sim. eu pego uns quatro de nós aqui. Aham. Você Tá pode aí, ó, pegar só na uma delas tela e para deixar só vocês uma verem, delas né? mais visível? Tem como deixar, tem como assim se ampliar, aumentar? E aí fica só aparecendo só uma, Caco? Ou o número um, ou o número dois? Tem como aumentar a tela ou não? Então, deixa eu verificar novamente se eu consigo fazer isso. Peraí. Se tiver como, tá ok. Se der. Que aí a gente. Mas dá para Essa lição é ampliar disso. com os dedos, viu? Eu consegui aqui. É que vocês estão. É que eu tô. Os outros. Muitos. Ele tá com um computador, né? Ah, tá. Tá com o computador. É. Se der, Caco. Se não, mas é. Mas vocês estão vendo que são bem simples, né? Tem algumas outras que é um pouco mais. Assim, mais um pouquinho mais elaborada, mas são todas assim, baseadas assim, muito simples mesmo, né? Isso, Caco. É isso mesmo. Do outro, É que ô, Caco. ele tem Aumentando. duas lições na mesma, né? Na mesma tela. Eu não consigo Sim, mas se, dividir ele, mas dá para ter não, uma não, só noção. aumentar só. Se você só aumentar. Ó, só aumentar, pode. Isso, só aumentando. Pode ir aumentando bem mais. Isso, cara. Isso, aí, beleza. Ótimo. Se você puder só agora subir. Isso, cara. É isso mesmo. Mais um pouco. Isso. Por exemplo, Jesus e a multidão. Então começa a ler essa lição, vamos por lá, começa sempre com uma abertura. Aí você escolhe uma dessa ou você cria. O ponto é Jesus e a multidão. Como você reagiria ao ver alguém que tanto ama ser excluído? Um exemplo, né? São perguntas, só para abrir a conversa. E depois a gente vai para o texto. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, né, versículo 1 a 12, que o que atrai Jesus, até mesmo o que atrai a Jesus até mesmo as autoridades, né? Por que Jesus não excluía as pessoas? Está falando mais sobre exclusão mesmo, né? É possível ver fé em uma pessoa, né? Como? Então são coisas que nós vamos perguntando e o grupo vai conversando. Tem a aplicação, né? A aplicação para a nossa vida, né? O que tem atrasado você de ver Jesus, né? Você se sentiu excluído? Uma pergunta: como você tem demonstrado a sua fé? Existe alguma barreira que você precisa vencer, né, para ver Jesus ou para se aproximar de Jesus? Então, são perguntas que você vai dentro do texto. Lembra? É só um texto, tem as perguntas, você vai olhando os versículos e perguntando dentro dos versículos para as pessoas, para o grupo. E o grupo vai conversando e aprendendo de Jesus. Tá vendo? São lições muito práticas, simples, mas com uma profundidade, né? Muito obrigado, Caco. É isso mesmo. Muito bom, obrigado. Mais alguma pergunta, irmão, sobre observação, Ô, sobre o Mauro, que nós vimos hoje? Sim, Sérgio. Irmãs é, também, as irmãs também podem falar. você falou sobre o número de pessoas aí, mais ou menos limitado a 8, né? Sim, Mais que isso é ruim, na sua é. opinião? É. É ruim porque perde a dinâmica. Já é comprovado que o grupo grande ele acaba inibindo muitas pessoas. Nós temos grupo grande aqui. Nós temos, às vezes, Hum. grupo de 25, 30 pessoas, mas é porque não temos pessoas ainda preparadas naquele grupo para multiplicar, para começar um outro grupo. Então a gente vai se arrastando com esse grupo grande até conseguir. Mas esse ano já multiplicamos dois grupos, né? Desses grandes, dois já saíram, né? Mas mesmo assim eles continuam grandes. É impressionante. Quando o grupo multiplica,
ele abre espaço para mais pessoas virem. Porque o que acontece quando o grupo está grande, a gente não convida mais pessoas. Porque o grupo já está grande, a sala está cheia, uma casa às vezes não comporta 25 pessoas. Então, automaticamente, a gente, intencional ou não, a gente não convida mais. Porque está Uhum. cheio, não tem mais espaço. Agora, quando o grupo se torna pequeno, ele tem espaço mais pessoas. Aí todo o grupo volta a convidar novamente. Então, o grupo pequeno, Sérgio, ele consegue interagir melhor, as pessoas se abrem melhor. Vamos supor, uma E, reunião de quarta-feira, um exemplo, você tem um estudo de quarta-feira lá. É sempre os mesmos que falam. Dois, três que falam, os outros ficam tudo quieto. Muitas irmãs não falam, não falam. No grupo, não. No grupo pequeno, todos falam. Às vezes não conseguimos nem dar a lição inteira. Às vezes eu fico só num versículo e já deu tempo. Mas glória a Deus por isso. Porque todo mundo quer compartilhar, quer abrir sua vida, quer testemunhar. E dentro do assunto. E sempre voltando para o assunto. Sempre voltando para o assunto. Né? Então, o grupo pequeno é para isso. É para ajudar as pessoas a abrir o seu coração para Jesus. Aprender de Jesus. Falar das suas necessidades, né? E deixar Jesus tratar delas. O grupo pequeno, ele faz isso. O grupo grande inibe as pessoas. Respondi, Sérgio? perfeitamente. Eu estou conduzindo a pergunta do grupo aqui, eu vou fazer mais uma. Sim, Grupo Casa Online, já ouviu isso? Faz sim, sentido? eu tenho um. Eu tenho um grupo Aham, online. Eu faço um grupo online. Eu tenho um grupo online. Só que perfeito. aí, só que aí, cada período nós nos reunimos para almoçar juntos, fazemos um churrasco. A vez passada foi a noite da sopa, que estava muito frio, foi feita a noite da sopa. Então, Ah, periodicamente. Oi, Sérgio? O Clube da Fumaça. É, tem o Ministério da Fumaça, tem. Tem aqui, tem os Ministério da Fumaça, que alguns irmãos que estão aqui na tela conhecem esse Ministério da Fumaça. Mas então, Sérgio, mas tem grupo online, sim. É possível, sim. Mas só que ele tem que entender que é devido a uma necessidade, tá? Uma necessidade. E eles precisam, de vez em quando, se reunir. Botar na agenda. Ó, cada tal período, o grupo vai se reunir para fazer uma refeição junto, ter um momento junto, né? Passar um tempo junto. Então, eu tenho um grupo daqui de Curitiba que é online, porque eu viajo muito e tem irmãos que participam lá, que é porteiro, né? E eles participam lá do trabalho deles. Tem dois aqui, que é porteiro, e participa do trabalho deles online. Temos três senhoras que são bem idosas e que não teria condições de ir para nenhum grupo, participa online. E temos também, no caso da minha filha, né, que é da área de saúde e os horários dela é tudo meio complicado, e ela participa também, virtual também. Então, temos vários nesse grupo, né, devido a uma necessidade, não porque queremos. Grupo online é só devido a uma necessidade, tá? Então, para não ficar sem, eu estou viajando naquele horário de segunda-feira, 8 horas, onde eu estou, demente, eu já me programo para estar no grupo online. Das 8 às 15 para as 9, 45 minutos. Né? Então tem esse tipo de grupo também assim, tá? Por causa da necessidade. Obrigado. Mais perguntas, irmãos? Que o tempo já está se encerrando. Até então, perguntas? Nós vamos ver muito mais coisas práticas. Nós vamos até fazer um grupo. Ô, Mauro, Sim, Madu? eu tenho um comentário, né? Sim, Pensando nesse ponto do grupo online, né? sim, Claro, a internet ela veio aí para facilitar, né? Muitas vezes a nossa interação com os outros irmãos. Isso é muito bom, né? Graças a Deus por isso. sim. Mas é bom destacar também a importância de fato da comunhão, né? Que Isso, nenhuma rede ela substitui de fato a comunhão pessoalmente, né? isso Então mesmo. é muito importante isso. Porque muitas vezes, né, assim, principalmente depois da pandemia, que nós tínhamos ali os cultos online, etc., foi Uhum, uma forma da gente poder fazer ali a vontade de Deus mesmo de longe, né? sim, Mas a gente vê também que, infelizmente, a gente acabou perdendo bastantes membros por conta disso, né? Então é muito importante a gente sempre ter em mente, de fato, a importância que é de estar junto com os outros irmãos. Porque isso mesmo. assim.
É igual nós estamos falando do grupo casa, você assistir as reuniões no conforto da sua casa, se você for parar para pensar, é um conforto que você tem maior, Uhum. né? Mas uma Sim, vez que você está tão ligado em Cristo que você entende essa importância de estar pessoalmente com os outros irmãos, você entende o quão essa comunhão ela vale a pena, né? E o isso grupo mesmo. casa, o interessante dele, né, é que é uma forma fácil e confortável de nós estarmos Sim, juntos. E eu achei muito interessante o ponto que você falou da gente levar outras pessoas pelo grupo casa. Muitas vezes a visita, né, ela não se sente tão confortável indo, primeiramente, num culto, né, onde tem um grupo maior, ela não conhece ninguém, é. e aí você tem que ficar ali dando atenção para ela, você acaba também não conseguindo dar atenção para os outros irmãos. E então, você levando essa pessoa pro grupo casa primeiro, né, eu acho que é uma boa técnica para outra pessoa se sentir de fato abraçada. E Sim. depois, quando ela vai vir, né, por vontade própria no culto, e ela já tem os outros irmãos que ela conhece. Então, eu achei muita importância, eu nunca tinha parado para pensar no quão importante é o grupo casa, mas de fato é uma coisa que transforma muito, não só essas visitas, mas nós mesmos, né? Isso é muito interessante. Amém, Madu. Eita, bauruense, hein? Bauruense é cabra bom mesmo, né? Olha só, hein, Madu? Só pode vir de Bauru, né? É porque eu sou de lá, meu irmão. Quem não sabe, eu tô brincando que eu sou de lá. Eu sou bauruense também. Mas é isso mesmo, Adu. Muitas vezes nós convidamos a pessoa para ir para o culto, elas não vão, assusta o culto, porque elas estão tão acostumadas com esse mundo religioso tão bagunçado, que eles acham que nós somos mais um. Então eles não vão. Agora, mas para ir para uma casa, eles vão para uma casa. Aí, como você disse muito bem, ele chega lá e ele conhece 8 pessoas. Ele cria uma afinidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, também. Nós nunca convidamos os visitantes para ir para o culto. Sabe por quê? Não dá tempo. Eles se convidam para ir. Eles se convidam. Eles falam assim: qual é o horário mesmo do culto da igreja de vocês? Eles falam. É porque eu quero ir também. A maioria deles, todos se convidam. Eu nunca convidei nenhum membro do grupo de casa, visitando do grupo de casa, para ir para o culto. Eu nunca convidei. Todos eles se convidaram. Sabe por quê? Porque no grupo casa eles têm comunhão, amor, eles são servidos, né? E eles estão vendo que almas é importante para Jesus. Aí eles se convidam. E sabe o que acontece quando eles vão? Eles nunca mais deixam de ir. Porque o Madu que você falou, eles já, quando ele chega lá no culto, ele já tem um grupo de amigos. E o que segura é relacionamentos, irmãos. Que eles não conhecem Jesus ainda, mas eles foram amados. E esse amor segura eles no reino. Depois vão conhecer Jesus. Ninguém vem com um grande conhecimento de Jesus. Eles chegam no grupo, são amados. Aí isso leva eles a conhecerem Jesus através do nosso amor, da nossa comunhão, do nosso serviço, da nossa preocupação com as suas almas. Eles vão para casa, para uma casa, mas dificilmente eles vão direto para o culto. Até vão, mas é muito mais fácil ir para uma casa primeiro. Mais alguma coisa, irmãos, antes de orarmos, encerrando e pedindo a Deus que abençoe a nossa restante de semana, se Deus permitir, até a próxima quinta. Se não temos mais nada, tem algum varão que poderia orar por nós, rogando as bênçãos de Deus por esta noite, por este momento? Um varão que possa agradecer a Deus? Aí é só abrir o microfone e agradecer. E pedir as bênçãos do Senhor sobre nós. Oremos, irmãos. Senhor grandioso Deus, somos muito gratos, Pai, por esse momento em Sua presença, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, utilizando essa tecnologia online, Pai, para estarmos aprendendo um pouco mais, por essa comunhão e pela Sim. possibilidade de dissiparmos cada vez mais o Evangelho, Pai. Amém. Abençoe a semana, esse restinho de semana de cada um aqui e que tenhamos uma noite abençoada, Pai. Em nome santo do seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém.